Olá, uma prestação de contas é sempre muito bem-vinda. Quero contar a vocês um pouco daquilo que eu já fiz aqui no Senado Federal nesses 6 primeiros meses. É claro que teve a instalação inicial do gabinete, a contratação da equipe, conhecer o Senado, conhecer as regras internas, todo um trabalho inicial. E o que faz um senador? Um senador participa de diversas comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Econômicos, a comissão voltada para ciência e tecnologia e várias outras comissões. Além disso, ele participa de todas as reuniões plenárias que nós temos normalmente às terças e às quartas-feiras. E ele basicamente pode ter a iniciativa de propor alguns projetos de lei, algumas mudanças na Constituição, e também ele tem a obrigação de relatar projetos apresentados por outros senadores, dando voto favorável ou contrário. É impossível participar de todas as comissões. É impossível porque acontecem dezenas de coisas diferentes no mesmo horário. Você tem que optar e participar de algumas delas para as quais você foi designado. Eu entendo que a CCJ é a comissão mais importante do Senado e eu sou membro titular dela, porque por ali passam todas as mudanças da Constituição, por ali passam todas as mudanças de lei. Ora, de minha iniciativa, eu propus nesse primeiro semestre 3 projetos de emenda constitucional. O primeiro projeto de emenda constitucional que eu propus foi o projeto que diz que todo condenado em segunda instância passa a cumprir pena. Isso porque o Supremo uma hora interpreta de um jeito, outra hora interpreta do outro, e a hora que a gente colocar na Constituição, nós vamos ter segurança jurídica, e o Supremo deixará de interpretar cada dia de um jeito. O segundo projeto que eu fiz de emenda constitucional foi o projeto de cláusula de barreira, de que só vão existir os partidos que tiverem pelo menos 5% dos votos em todo o país. Isso para diminuir o número de partidos políticos, que é um absurdo. O terceiro projeto de emenda constitucional que eu fiz foi o projeto que proíbe decisões liminares em ações diretas de inconstitucionalidade. E também que limita o prazo de vistas nos processos a 4 meses em órgãos colegiados de julgamento. Por que isso? Porque hoje a Câmara dos Deputados aprova uma lei, 503 deputados votam, o Senado aprova, 81 deputados votam, o Presidente da República homologa e um único juiz do Supremo em decisão monocrática, ou seja, decisão isolada, pode suspender essa lei. Então, nós estamos mudando isso. E para suspender a lei, o Supremo pode sim suspender, é esse o papel dele, examinar a constitucionalidade, mas eles terão que fazer isso por maioria de pelo menos 6 ministros. E os prazos também, muitos pegam um processo com pedido de vista e fica com ele 1 ano e não devolve nunca. Bom, além de propor essas emendas constitucionais, eu propus também 3 leis complementares. A primeira é da responsabilidade compartilhada, onde eu proponho um bônus a todo o funcionalismo, seja de prefeitura, seja do governo de estado, seja da presidência da república, sempre que o governo municipal, estadual ou federal fizer superávit primário, um bônus de até 5% do valor desse superávit para o funcionalismo. Em compensação, se houver déficit primário, há uma série de proibições, inclusive não pode haver aumento de salário. Isso é muito importante porque todos são responsáveis pela condução dos destinos do Brasil e não só os políticos. E os funcionários permanecem, eles estão lá fazendo toda a carreira, eles ficam 30 anos lá. Então é importante responsabilizá-los também. O segundo projeto de lei foi um teto de salário para a carreira inicial de servidores públicos, porque hoje eles já entram quase que no limite do salário deles. Então propus um teto mais baixo para iniciar e que isso seja aumentado progressivamente ao longo da carreira. E o terceiro projeto de lei é da democracia interna dos partidos políticos. Hoje tem muito partido político no nosso país porque os partidos políticos têm donos. Sabe por que eles têm donos? Porque não tem democracia interna. Eles não instalam as comissões definitivas que a lei exige e acabam que esses donos mandam nesses partidos e por isso que tem mais de 30. Ao estabelecer essa democracia interna nos partidos, vai acabar um monte de partido. Um monte de gente que tem interesse pecuniário em montar partido vai deixar de ter, porque daí a coisa vai ser para valer. Então, basicamente, vejo que as minhas PECs e meus projetos de lei são bem no sentido daquilo que eu prometi na campanha, mudar a cara do Brasil.
né? Uma justiça mais rápida, menos partido político, mais responsabilidade na condução do dinheiro público, né? Reformar a administração, reformar a justiça, reformar a política. Bom, nesse meio tempo eu tive mais de 39 relatorias de processos de outros colegas senadores. Eu não vou nem citá-los, porque senão eu fico uma hora aqui falando. Cada processo desse dá um trabalhão danado. Você tem que estudar, você tem que analisar. Alguns eu optei pela rejeição, outros eu optei pela aprovação, né? E é claro, participei de inúmeras reuniões de discussão, estou participando vou ser o relator do PPA, do Plano Plurianual, que é uma lei importantíssima, que vai dar as diretrizes de tudo que o governo vai fazer nos próximos 4 anos. Participo de inúmeras reuniões de bancadas, de reuniões partidárias, tudo para poder formar consenso, tudo para poder influenciar no plenário, nas votações finais. Participei da comissão que acompanhou a reforma da Previdência lá na Câmara, em que agora virá para o Senado. Então, trabalho aqui é o que não falta. Eu espero que a gente consiga, com esse trabalho, melhorar o nosso país.